Olá, meus amigos. Grande prazer que estamos hoje novamente a estudar o segundo capítulo com o nosso irmão Marcos de Mário. E hoje ele vai falar sobre a educação moral. Antes de eu passar a palavra definitivamente para o Marcos, eu vou convidar a todos para a gente fazer uma prece inicial e, em seguida, nosso irmão vai fazer, tá, a exposição do assunto. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em seu nome, iniciando mais um programa na era do Espírito. Que a espiritualidade amiga esteja presente, nos envolvendo, e que assim possamos, Senhor, através da mensagem do nosso irmão, transmitir sua luz para todos os corações que estiverem nos assistindo. Obrigado, querido amigo, por esta oportunidade, que assim seja. Meu amigo Marcos, hoje nosso segundo capítulo, né? É Na Era verdade. do Espírito. É uma alegria imensa esse trabalho, porque é mais uma oportunidade que a gente tem de levar a muitos corações a mensagem de Jesus e assim auxiliá-las. E nós também, a cada vez mais nos fortalecer diante das dificuldades que a vida nos impõe, porque elas são necessárias, né, para o nosso crescimento espiritual. Meu querido, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Marcos. Um abraço a todos do Portal do Consolador, a todos que estão nos assistindo neste segundo programa, Na Era do Espírito, um programa que se propõe a trabalhar, a estudar a educação na visão do Espiritismo, através dos princípios que formam esta nossa doutrina. Abordamos já quem é a criança, um espírito imortal reencarnado, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre educação moral, porque em várias passagens da codificação espírita, ou seja, das obras publicadas e assinadas por Allan Kardec, nós vemos que tanto os espíritos superiores quanto o próprio Kardec defendem a tese da educação moral para a realização da transformação dos indivíduos e da humanidade. E, portanto, precisamos compreender o que seja essa educação moral e a sua aplicação. Aliás, o programa está sendo dividido em dois blocos, porque no primeiro nós apresentamos, por assim dizer, a parte teórica dessa visão espírita sobre educação, e na segunda parte nós estamos apresentando o projeto Educação do Espírito, que vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Bem, nesta nossa abordagem sobre a educação moral, nós vamos nos basear em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, ele aqui na tela. Aliás, esta é a capa da edição comemorativa dos 150 anos de O Livro dos Espíritos, uma edição que foi lançada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, na tradução do Evandro Noleto Bezerra. E nós vamos, então, hoje, destacar a questão 685 e a 685A do Livro dos Espíritos. Essas duas questões pertencem à terceira parte da obra, no seu capítulo 3, que trata da lei do trabalho. Aparentemente, é uma lei moral que não tem nada a ver com a educação, mas isso é apenas aparência. Vamos passar a palavra a Allan Kardec, na questão 685, a pergunta que ele faz, e depois a 685A, onde ele faz um complemento diante da resposta recebida dos espíritos. Então, vamos lá, 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Responderam os espíritos. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Aí, então, Allan Kardec faz a questão 685A e indaga: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
Ou seja, o que vai fazer a pessoa idosa que necessita de recursos financeiros, que deveriam vir do trabalho, mas ele está impossibilitado de exercer o trabalho por alguma doença, alguma debilidade orgânica, enfim. Respondem os espíritos. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Bom, então os espíritos deixam bem claro que quando adentramos a velhice, a família é a primeira instituição humana que deve amparar o mais velho, o idoso. Caso a família não o possa fazer, não importa que os motivos, é a sociedade que deve fazer esse amparo. Teoricamente, esse amparo partiria da previdência social, que é uma previdência pública, mantida pelo governo. Mas sabemos, na prática, que embora a previdência social exista, que mesmo assim é muito difícil e que, quando o idoso precisa de um verdadeiro amparo, as instituições voltadas para o amparo ao idoso têm muitas falhas e nem sempre conseguem abrigar a todos os necessitados. Então, Allan Kardec, diante dessa nossa realidade social, faz uma nota à questão 685A, que é da máxima importância. Vou destacar aqui 2 trechos dessa nota de Allan Kardec. O primeiro, então, abrindo aspas, passando a palavra ao codificador. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas. Esse é o primeiro trecho da observação de Allan Kardec à questão 685A do Livro dos Espíritos. Debatemos muitos problemas sociais do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança pública e assim por diante. É fato que raramente debatemos os problemas sociais à luz da educação. E quando o fazemos, confundimos a educação com a aquisição de conhecimentos, com a formação técnico-profissional. Mas Allan Kardec nos chama a atenção que a verdadeira educação é a educação moral. Mas em que consiste essa educação? Ele mesmo responde aqui na sua observação, na sua nota a esta questão. A educação moral consiste na arte de formar o caráter dos indivíduos. A educação moral consiste em formar hábitos. E ele mesmo faz um resumo extraordinário. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Pois bem, tanto na família, quanto na escola, e também nas instituições religiosas, aqui entrando o Centro Espírita, nós estamos realizando esta arte da formação do caráter dos espíritos reencarnados. Nós estamos desenvolvendo bons hábitos, hábitos de previdência, hábitos de fraternidade, de solidariedade com as novas gerações? Temos que responder essas perguntas com toda a honestidade e olhando para os gravíssimos problemas sociais que estamos enfrentando, é necessário responder com um sonoro não.
não estamos realizando essa educação. Mas Allan Kardec complementa o seu comentário com mais este dizer. Então, abrindo aspas, devolvendo a palavra ao nosso codificador. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte, ou seja, a arte da formação do caráter, for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Fechando aspas. Lembrando que este texto foi publicado por Allan Kardec no ano de 1857. Nós temos mais de 160 anos de publicação deste texto, chamando a atenção para a essência da educação moral para termos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmônica, em paz. Passados esses mais de 160 anos, ainda estamos engatinhando nesta questão da educação moral, de formar o caráter, de desenvolver bons hábitos nas crianças e nos jovens. Mesmo nos centros espíritas, no chamado processo da evangelização infanto-juvenil, ainda estamos nesse processo lento, gradual, e muitas vezes sem dar a devida importância às leis morais e aos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, que são estudados no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando aqui o educador, filósofo e escritor José Herculano Pires, que nos deixou um legado maravilhoso à luz do Espiritismo, ele, referindo-se a este texto de Kardec, comenta que a educação moral pode ser entendida como a necessidade da orientação espiritual dessas crianças e desses jovens, que precisam se religar à sua realidade espiritual. Todos nós somos espíritos, espíritos imortais, reencarnados, destinados à perfeição. Mas não temos visto isso ser trabalhado. Pelo contrário, estamos vendo os adolescentes seguindo astros da música que não têm nenhum tipo de discurso espiritual, muito menos moral, tanto nas suas músicas quanto nas suas vidas. Portanto, são pessoas que estão envolvendo uma massa de milhões e milhões de adolescentes pelo mundo em mensagens sensualistas, imediatistas, materialistas. É isso que está acontecendo. Onde estão os pais que precisam realizar a educação moral dos seus filhos? Onde estão os professores que precisam também realizar essa educação moral dos seus alunos? E nós, espíritas, no processo da evangelização, o que temos feito efetivamente para a formação moral dessas novas gerações? Então, não esqueçamos que o Espiritismo é essencialmente doutrina de educação,
do espírito imortal que nós somos e que precisa nos religar ao Evangelho, precisa nos religar a esta nossa realidade espiritual, para que possamos ter uma vida melhor aqui na Terra e transformarmos, do ponto de vista moral, a humanidade. É um processo que leva tempo, mas da máxima importância, porque Allan Kardec deixa bem claro que somente através da educação moral é que poderemos, de fato, nos transformar e transformar a humanidade. Mas agora vamos à parte prática. Mas como fazer isso no Centro Espírita? Bem, nós desenvolvemos o projeto Educação do Espírito. Aliás, um projeto que não nos pertence, mas sim a própria doutrina espírita, e que também já vem sendo trabalhado por vários educadores, o Herculano Pires, que nós já citamos, o Walter Oliveira Alves, lá de Araras, querido companheiro, que já retornou à pátria espiritual, nosso querido professor Ney Lobo, outro que nos deixou uma obra maravilhosa, enfim, vários outros que aí estão trabalhando. Especificamente, no nosso projeto, ele está em 2 obras, ambas lançadas de forma digital. Eu vou mostrar as capas aqui dessas 2 obras. A primeira é esta, Aprendendo a Educação Espírita. E o projeto, propriamente dito, que está no livro Educando o Espírito. Esses 2 livros foram publicados de forma digital e estão disponibilizados com exclusividade no site da Amazon. Então, você digita amazon.com.br, põe lá o meu nome, Marcos Demário, ou o nome dos livros, e você vai, então, ter acesso ao projeto Educação do Espírito. Hoje, desse projeto, nós vamos conhecer as atividades educacionais, como fazer a avaliação e o papel do educador espírita. Vamos começar, então, pelas atividades educacionais principais que o projeto Educação do Espírito entrega para os chamados evangelizadores ou educadores espíritas. Primeiro, atividades lúdicas, ou seja, onde os educandos colocam a mão na massa. É preciso deixar que eles façam, sob a orientação, obviamente, do educador espírita, mas que eles possam, eles mesmos, pesquisar, realizar, desenvolvendo o seu potencial divino. Outra atividade muito importante nesse processo é a contação de histórias. Mas realizar a contação de histórias exige criatividade e dinâmica. Não basta colocar os educandos ali em roda, né, e pegar um livro e ficar lendo o livro. Contação de histórias é mais do que isso. Tem que atingir o lado emocional, tem que ter criatividade. Outra atividade muito importante do projeto Educação do Espírito é o trabalho em grupo, ou seja, dispor os educandos em pequenos grupos. Nossa recomendação é de até 5 participantes, para que eles possam pesquisar, ler em conjunto e desenvolver as atividades. Outra atividade importante é a existência, nesse processo da chamada evangelização espírita, da biblioteca, que chamamos de biblioteca viva, porque a literatura é muito importante, ela é muito rica, a literatura espírita e a literatura infanto-juvenil, que pode ser selecionada, porque temos autores muito bons, e que uma sala ou algum local ali do Centro Espírita seja reservado para a montagem dessa biblioteca, com os livros ao alcance das crianças e dos jovens. Outra atividade importante é a música. Música que eleva, música que sensibiliza. E o repertório musical espírita é fantástico dentro disso. Permitir que as crianças desenvolvam
a música, cantem. Outra atividade importante, o cine-debate. Não apenas para assistir filmes espíritas, mas filmes, documentários, enfim, que possam levar os nossos educandos a pensar, a questionar, a meditar, refletir. E, finalmente, nesse campo das atividades educacionais, as oficinas, porque é quando eles vão desenvolver o seu potencial. Como vamos fazer a avaliação de todo esse processo? Se realmente a nossa evangelização ou educação espírita, realizada lá no centro espírita, ela está atingindo seus objetivos. Bem, a avaliação precisa ser realizada através da observação das atividades e do comportamento das ideias dos educandos, onde então os educadores vão fazer registros periódicos do que está sendo estudado, pesquisado, debatido e o que está sendo desenvolvido pelos educandos. Pode-se ter uma ficha, um caderno para isso, ou hoje, na nossa tecnologia, um aplicativo para essas anotações, onde todos os educadores espíritas farão as suas anotações a respeito de cada educando, o seu desenvolvimento e, principalmente, como eles estão aplicando tudo aquilo que está sendo estudado, que está sendo desenvolvido. Porque não basta ter a teoria, é preciso ter a vivência. E é então, dentro do projeto Educação do Espírito, precisamos ter uma palavrinha com respeito ao educador espírita, ou, se você preferir, o evangelizador espírita. Primeiro, os nossos educadores têm que ter o papel de planejadores das atividades gerais. E, na aplicação das atividades, tem que ter o papel de orientadores do processo educacional. Ou seja, nossa proposta é que o educador espírita não seja aquele que apenas ensina, que apenas transmite o conhecimento espírita, mas que antes ele seja o orientador, o estimulador, o facilitador. Do quê? Das descobertas dos educandos no seu processo de aprendizagem. E que o educador espírita seja um incentivador que os educandos aprendam a resolver os conflitos que naturalmente surgem. Ou seja, estamos propondo no projeto Educação do Espírito que o educador espírita não ensine ou não fique simplesmente ensinando, mas que permita que os educandos tenham livre, ativa participação no processo ensino-aprendizagem. Esse deve ser o papel do educador espírita, que não precisa ser formado em pedagogia, que não precisa ser um professor, mas que esteja disposto a aprender, que tenha muita boa vontade e muito amor para desenvolver a educação do espírito. Essa é a visão que passamos no projeto Educação do Espírito, que solicitamos a você, então, que está nos acompanhando, que medite sobre isso. Lembrando, para conhecer a educação espírita, nós temos, então, o livro Aprendendo a Educação Espírita. E, para conhecer e aplicar o projeto propriamente dito, nós temos o livro Educando o Espírito. Ambos, então, disponíveis através da Amazon na internet. Bem, ficamos sabendo, então, hoje, neste episódio Na Era do Espírito, o que é a educação moral, conforme proposta dos espíritos superiores e de Allan Kardec, e hoje vimos mais um pouco do desenvolvimento do projeto Educação do Espírito para aplicarmos
no Centro Espírita. No nosso próximo encontro, vamos desdobrar um pouco mais a educação moral e vamos passar a conhecer a metodologia do projeto Educação do Espírito. Mas esta conversa é para o nosso próximo encontro, o próximo episódio do programa Na Era do Espírito. Um grande abraço a você e paz em seu coração. Que ótimo, né, Marcos? A gente vê que a educação é a base de tudo, né? Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos políticos melhores, juízes melhores, governantes melhores, é necessário que haja uma educação verdadeira, aquela que promove, né, o espírito de verdade, não aquela que promove, né, por um sentido material. Isso aí, exatamente isso. Meus amigos, e convidamos vocês para o próximo que nosso irmão vai desenvolver. Marcos, um grande abraço para você. Até breve. Um abraço a todos. Fique na paz de Jesus.